Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando o nosso estudo Momentos do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ao longo dos anos, tem sido uma incógnita aos cristãos, ao povo de um modo geral, inclusive pastores e líderes eclesiásticos, estudiosos da Bíblia, encontram no livro do Apocalipse bastante dificuldade. É quase que uma crença geral de que o livro de Apocalipse é um mistério. Aqueles que não se aventuram a estudar este livro, que é tão somente mais uma porção da carta de amor de Deus, resolvem o enigma dizendo simplesmente é um mistério. Porém, como nós vamos ver, a própria introdução do livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Já na introdução, a primeira palavra que encontramos é revelação. Talvez você não tenha conhecido aquelas máquinas antigas de fotografia, talvez sim, mas uma breve pesquisa mostrará, por exemplo, que quando você usava aquelas máquinas antigas e você tirava uma foto, você tinha um negativo. O negativo você não entendia muita coisa. Mas uma vez revelado esse negativo, as fotos apareciam com brilho, cor e nitidez. Assim é o livro de Apocalipse. Nós encontramos na Bíblia as profecias de Daniel, nós encontramos Oséias, Amós, Jeremias, Ezequiel, enfim, chamados profetas menores. E nós vemos, por exemplo, principalmente no livro de Daniel, como o livro de Apocalipse o revela. Nós encontramos de fato, então, que o Apocalipse, longe de ser um mistério, é a revelação de Jesus Cristo aos seus servos na terra. Porém, vamos ver alguns detalhes desta pequena introdução para que possamos entender, quem sabe, um pouco mais esse grande enigma e por que ele é um enigma quando não deveria ser. Já na introdução, como falamos, nós encontramos aqui uma hierarquia celestial mostrando e revelando aos servos de Deus na terra o grande resumo daquilo que ocorreria no futuro. E esta hierarquia, ela é composta de, vejam bem, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Note aqui então esta hierarquia, a forma como o céu se comunica conosco. Se você observar, nós vamos ter aqui não só os seres que estão envolvidos neste processo de comunicação entre o céu e a terra, mas vamos encontrar também esta hierarquia estabelecida. Deus, porque é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, então primeiramente encontramos Deus, o Pai. Dele parte a sabedoria do Apocalipse. Deus, que entrega a Jesus Cristo, que entrega ao anjo, que entrega, nesse caso, a João, uma vez que estamos lendo o livro de Apocalipse que foi revelado, escrito, por João, e finalmente nós temos os servos. Então, não é de se admirar que pessoas não entendam esse livro. No livro de Mateus, no capítulo 24, Mateus, capítulo 24, versículo 36, vamos encontrar o seguinte: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Note então por que inicia-se com o Pai revelando ao Filho e sucessivamente até que chegue a nós. Encontramos também o seguinte: aqui o Apocalipse mostra as coisas que brevemente devem acontecer. Deus então está mostrando o futuro a nós, a história contada antes que ela ocorra, para que os servos de Deus possam de fato saber o que vai acontecer no futuro. A palavra de Deus diz que Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus cumpre a sua palavra, principalmente no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse pode ser visto também
como aquele vinho das bodas, o melhor vinho que ficou para o final. É o último livro da Bíblia e é exatamente o tempo em que vivemos nos dias de hoje. Nós estamos vivendo as cenas do livro de Apocalipse. Nós estamos vivendo o momento de Apocalipse. Por isso é importantíssimo que se estude hoje. Mas existe ainda uma pergunta. Por que as igrejas, por que pastores, por que líderes eclesiásticos não o entendem? Ainda que se queira discutir isso, é um fato que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O Apocalipse não é para os filhos de Deus, o Apocalipse não é para os santos de Deus, o Apocalipse é para os servos de Deus. E um servo só é servo quando obedece. Se você não obedece, você não está categorizado como um servo de Deus. E um servo de Deus, em primeiro lugar, ele só pode ser servo quando ele obedece a Deus em tudo. O verdadeiro servo de Deus vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós vamos encontrar que é impossível que um homem ou um cristão entenda o Apocalipse se ele não for de fato um servo de Deus, se ele não for de fato alguém que obedece a Deus. E obedecer a Deus inicia-se em primeiro lugar com o que encontramos no livro do próprio Apocalipse, no capítulo 14. 14, versículo 12. Vejamos o que diz. Apocalipse 14, versículo 12, diz: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você não pode ser um servo se primeiro você não guarda os mandamentos da lei de Deus e se não tem a fé em Jesus. Não importa o quanto você queira, o Apocalipse é a revelação para uma classe específica de gente. Mas vai além. Não é apenas aos santos, é aos servos, diz o texto. Então, se você procura guardar os mandamentos da lei de Deus, amém. Mas o servo, de fato, está categorizado como aqueles que guardam o sábado, inclusive, que pertence à lei de Deus. A Bíblia mostra claramente que Deus deu o sábado como um sinal entre ele e o seu povo. Guardarão, portanto, o sábado como uma aliança perpétua. Será um sinal entre mim e o meu povo nas vossas gerações. Então, na verdade, quando nós queremos entender o livro de Apocalipse, é primeiro necessário entender a quem ele é destinado. Mostra, como dizemos, a hierarquia entre a comunicação que há entre o céu e a terra, mas também a quem ele é destinado. E se alguém hoje não consegue entender o livro de Apocalipse, é pura e simplesmente porque não está sendo visto pelo céu como um servo. É muito comum hoje as pessoas, no meio eclesiástico, tomarem para si títulos: apóstolo, bispo, diácono, presbítero, ancião, pastor, ministro. Vários títulos hoje estão aparecendo, bispo. Porém, o Apocalipse mostra claramente que os servos de Deus compreendem este livro. E se não compreende, não está repetindo, sendo visto nesta categoria pelo céu. Nós encerramos aqui o nosso estudo, nosso momento do Apocalipse e esperamos você amanhã novamente neste horário. Deus te abençoe.